Bom, em primeiro lugar, então, queria dar boas-vindas, né, para quem está aqui agora e para quem vai nos assistir depois. Essa é a minha primeira participação na plataforma da Alternativa, que é uma plataforma que eu desenvolvi junto com colegas com o intuito de a gente criar um espaço educacional que pudesse ser pautado em alguns aspectos que a gente considera produtivos e que muitas vezes vão de encontro a coisas que preponderam tanto no espaço institucional oficial, né, no caso principalmente as universidades para nós, quanto também nos ambientes, né, de plataformizados, né, onde prepondera assim muito aquela lógica da quantidade, da curtida, da superficialidade, e uma série de coisas que para nós não são, digamos assim, um padrão educacional interessante para substituir. Embora a forma de educação tradicional possa ser criticada por de mil formas, certamente não é simplesmente tornando tudo mais simples e mais superficial que a gente vai alcançar algo melhor. E também a gente tem uma preocupação muito direta com a qualidade do produto, né, para os nossos estudantes, né, de fato oferecer cursos que tenham um bom material, seja no seu conteúdo, seja na sua forma, né, então a forma de apresentação, né, uma coisa que a gente está fazendo um investimento, assim como a nossa, né, a gente tem então um padrão de curadoria que procura manter aqui na plataforma, no sentido de fato convidar pessoas que a gente acredita que tenham o que dizer sobre os temas que escolhem falar. E, de outro lado, também uma preocupação com os professores, né? Porque esse sistema plataformizado é um sistema de exploração digital, né? Como as pessoas que vêm estudando aí esses conceitos de capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância, entre outros, vêm tomando consciência, né? Nesse sentido. Então, né, a gente está adotando um modelo assim que é um modelo participativo com os professores, né? Um modelo que eu estou apelidando de semi-cooperativo. Não é exatamente um modelo cooperativo, mas a gente quer se aproximar na medida do possível disso. E a ideia, então, hoje, né, era simplesmente, né, fazer com que as pessoas passassem a conhecer o espaço, né, e encontrar um pretexto para isso. A história desse grupo é um post no Twitter que eu fiz, né, em que eu perguntei o que as pessoas gostariam de estudar comigo, ofereci algumas opções e acabou sendo eleito, então, o Viveiro de Castro. E, bom, poderia ter escolhido muita coisa do Viveiro de Castro, porque o pensamento dele tem me interessado particularmente, eu acho que o que eu venho mais estudando nos últimos anos, mas acabei escolhendo o último texto, porque, de fato, esse último texto pegou firme, né, em mim, porque ele é resultado de um curso que eles deram no Museu Nacional e em parceria com a PUC-Rio, e que para mim foi super determinante assim no caminho que o meu pensamento vem adquirindo nos últimos tempos, né? Então eu pensei em a gente ler junto esse texto. Então, não sei se vocês querem falar alguma coisa, né? Eu não gosto de também constranger as pessoas, mas sejam bem-vindos aí os três. JTC, eu não vi o nome. Caio, Thiago e JTC, que eu não sei como é que é o nome. Moisés, Oi, João, oi, meu João. nome é João, beleza? Bom, Tudo eu não bem? sei se eu me apresento aqui, talvez. Claro, por favor, agora que tu abriu a câmera, fazemos questão. Bom, eu não sou da área da filosofia nem da antropologia, sou artista, mas sou seu leitor, seu ouvinte há muito tempo. Sou de Belo Horizonte, né? Dá para perceber pelo sotaque. E faço doutorado aqui na Escola de Belas Artes e trabalho um pouco com o A Mundo por Vir, com a questão do fim do mundo, na produção cultural e também
na fotografia, que é a minha área. Trabalho um pouco também com a Anna Tsing e a Dona Haru, os últimos livros delas, né? E por eu ser das artes e não ter essa formação da filosofia, da antropologia, eu acho, continuo, apesar de estar lendo algum tempo, achando difícil ler o Eduardo e a Débora. Uhum. Então, assim, esse texto também li, achei bom demais também. Eu gosto muito do Amundos por Vir também. E então vim aí para te escutar. Te acho um excelente professor. Nunca tive aula com você, mas né, pelo transe e tal. Então, fiquei feliz de Obrigado. você quebrar esse galho aí para gente. Obrigado, João. De fato, né, esse texto tem muito a ver com o Mundo por Vir e essa temática do fim do mundo. Inclusive, ele tem um subtítulo que é Quando as coisas começaram a dar errado. Né? Assim, que é uma coisa bem, né, parece de literário, assim, ou de filme, né? Quando as coisas começaram a dar errado. Então, é uma temática bem afim, né? Então, obrigado aí por estar aqui conosco. Gosto muito da galera de Belo Horizonte, aí conheço bastante gente nesses anos que passaram. E, enfim, estamos juntos. Se alguém quiser mais se apresentar, né, pode escrever ou abrir a câmera, como quiser. Senão a gente começa a leitura. Tudo bem, Moisés? Eu sou Caio. Caio, eu sou doutorando em comunicação na UFMG, também aqui falo de Belo Horizonte. Eu não tinha lido esse texto ainda, apesar de eu saber da discussão que aconteceu lá no Rio, eu fiz mestrado no Rio. Inicialmente eu suspeitava que era uma continuação do Fim do Mundo, né? do livro deles juntos. Mas me pareceu que é uma proposta diferente, mais propriamente metafísica do que uma revisão sobre o conceito do antropoceno ou uma atualização das reflexões anteriores. Uhum. Fora isso, assim, eu decidi hoje participar porque eu vi lá no Twitter e falei, estou interessado nessa discussão do antropoceno, né? Uhum. Minha tese de doutorado sobre isso. E aí eu tô aqui mais para ouvir mesmo, né, cara? Beleza. Se mais alguém quiser, sintam-se à vontade. Bom, também a gente pode combinar que as pessoas que quiserem depois fazer intervenções e porventura não tenham se apresentado, ficam livres para isso, tá? Então, vamos deixar todo mundo à vontade. Vocês estão conseguindo enxergar aí o texto? Acho que sim, né? Dá para ver, né? Assim, no sentido de ser legível na tela. Bom, de fato, né, como falou o Caio, esse texto ele tem uma... assim como falaram ambos, os dois têm razão, embora as coisas possam parecer, à primeira vista, contraditórias, né? Por um lado, esse texto é um pouco a continuação do A Mundo por Vir, porque ele continua com essa temática do antropoceno, ainda que a palavra não apareça mais, né? Mas ele tem essa abordagem com essa lente muito macro, né? De um fenômeno geopolítico, num sentido que, inclusive, torna a geopolítica dos estados pequena, né? Perto desse geo aí que está em jogo. Né? Esse geo é muito maior do que esse espaço político humano, né? Sobretudo porque já não temos mais, então, um espaço exclusivamente humano, né? Temos um espaço aí povoado por múltiplas agências, né? Que vão desde as agências minerais, animais, vegetais, até as agências tecnológicas, né? As invenções capitalísticas, como empresas,
pessoas jurídicas, né, entre outros. Então, esse mundo hiperpovoado, né, agora, por agências de todos os tipos, nos dirige a uma outra política, né, e coloca, de novo, a política com a necessidade de fazer um entrelaçamento com a ontologia, de uma tal maneira que aquela ontologia que tinha se fixado como base da política na modernidade, né, que era basicamente a ontologia humanista e antropocêntrica, ela acaba começando a vazar, né? Então, quando a gente pega autores da filosofia política contemporâneos, né, vamos falar, por exemplo, de dois dos mais famosos aí do final do século XX, que é o John Rawls ou o Jürgen Habermas, né? A gente está falando de autores que nem faziam uma discussão ontológica, né? Porque para eles não era necessário. As bases da ontologia moderna e da antropologia filosófica que deriva da ontologia moderna, né? Que é uma antropologia filosófica da figura humana no centro do cosmos, né? Como o único ser capaz de portar o logos enquanto linguagem, né, que, portanto, cria um espaço dialógico, simbólico com os outros humanos, no qual se irradia esse fenômeno chamado de política, né? Quer dizer, toda essa construção filosófica, ela, de certa maneira, se enfraquece, né, diante da intrusão de outras agências, né? Entre elas, aquela agência decisiva, né, que é o que a Isabella Stangers chama de Gaia, né, e eles mesmos costumam usar também, né, a ideia de intrusão de Gaia, né? Então, todo esse quadro estável da modernidade, né, que o Latour chamou de Constituição Moderna, entra em crise, né? E aí aquele livro, então, ele escolhe, né, um tema, que é essa variação entre nós e o mundo, né? Onde existe nós sem o mundo sem nós, o mundo conosco, né? Enfim, existem essas variações e aí eles, então, vão percorrendo propostas que são político-ontológicas da contemporaneidade, né? Entre elas, o aceleracionismo, o realismo especulativo, esses novos materialismos, né? Esse campo da filosofia da ciência que acabou se transformando em toda uma discussão sobre o antropoceno, né? No qual estão o próprio Latour, Stangers, Anna Tsing, Donna Haraway e outros citados aqui, enfim, que estão lá no livro. Então, isso é encaminhado na discussão do há mundo por vir, né? E vejo que o título, O Passado Ainda Está por Vir, de certa maneira, né, busca continuar um pouco esse trabalho, e é nesse escopo que eles estão. Só que agora eles vão fazer uma inflexão um pouco para aquela discussão antropoceno, capitaloceno e cthulhuceno, plantationceno, né? Quer dizer, aquela discussão toda de qual termo que deve anteceder o seno, considerando o seguinte: existe um argumento que é um argumento fortíssimo, né, por exemplo, do Andreas Malm ou do Jason Moore, né, de que, na verdade, nós deveríamos chamar o antropoceno de capitaloceno, porque não são todos os humanos que contribuíram em pé de igualdade com essa devastação ambiental e, portanto, seria injusto nós colocarmos essa devastação ambiental na conta do antropos, né? Nós deveríamos colocar essa conta na conta do capital, né? É o capital que efetivamente, o capital e o capitalismo, né, que efetivamente produziu esse estado atual que nós estamos por meio de um fenômeno, no caso do Moore, né, é colocado como o fenômeno da externalização, né? Quer dizer, o Moore coloca que o capitaloceno ele produziu uma falsa externalidade de componentes que, na verdade, eram internos a ele, né? Ou seja, ele jogou para fora da economia, né, elementos que deveriam compor o dentro da economia. Por exemplo, quando eu faço uma atividade petrolífera, não está só em jogo quantos
de extração de petróleo, não está só em jogo quantos empregos que eu crio, quanto aquela empresa arrecada, quanto ela consegue distribuir para os acionistas, quanto ela contribui para o PIB nacional. Tudo isso compõe o aspecto econômico desse fenômeno da extração do petróleo. Porém, existem outros aspectos que a extração do petróleo também produz, né? Por exemplo, acidentes graves ambientais em que a poluição do oceano, morte de espécies marítimas, problemas no solo derivado da extração do petróleo, né? E a própria queima do petróleo, que acaba fazendo com que a atmosfera se aqueça, né? E ocorram a partir disso as mudanças climáticas, cujas consequências são imensuráveis para nós, né? Então, existe aí um jogo, segundo Moore, né, de externalização. O capitalismo ele finge que só a primeira parte diz respeito a ele, a segunda parte são as externalidades, né? E ao fazer isso, o Moore coloca que o capitalismo transforma certas mercadorias em mercadorias muito baratas, né? O que ele ia chamar dos 4 baratos, the 4 chips, né? Que são a força de trabalho, o ambiente. Agora me esqueci, né? Quais são os 4, não importa assim, tanto para nós agora nesse momento, né? Mas é uma espécie de argumento muito parecido com o que se fazia no feminismo em relação ao trabalho reprodutivo, né? Quer dizer, o capitalismo ele remunera de uma maneira exploratória o trabalho industrial, por exemplo, e com isso produz a luta de classes e uma insurreição ali do movimento operário, né? Mas também ele coloca o trabalho doméstico como não trabalho, né? E com isso não só explora, como extrai o trabalho feminino, né, de uma maneira não remunerada, né? Então ele acaba tornando invisível esse trabalho, né? Por vezes até, justamente esse é um dos pontos do feminismo, né? Por vezes até não colocando como trabalho, mas como, né, uma coisa natural da mulher, né? E assim por diante. Da mesma maneira, né, os fenômenos, se a gente olhar a maneira como muitas vezes as empresas lidam com sobretudo, né, essas mega empresas lidam com a questão das mudanças climáticas, fazendo a mesma manobra, que é dizendo, né, isso não tem nada a ver conosco, né, é algo que está acontecendo lá no mundo externo e tal, né, e a nossa atividade está aqui dentro, né? Então eles vão colocar a responsabilidade no capital oceno, né, quer dizer, é a estrutura de organização social baseada no capitalismo que vai enfim, produzir, né, esse colapso ecológico que a gente está vivendo. O que o Eduardo e a Débora vão colocar aqui, de certa maneira, é uma escavação mais profunda da gênese desse momento em que, né, como diz o subtítulo do texto, né, as coisas começaram a dar errado, né? Então eles vão entrar numa polêmica que é uma polêmica que cava mais fundo, no sentido de identificar não na eclosão do capitalismo, embora nenhum deles tenha qualquer dificuldade de reconhecer que o capitalismo é responsável pela devastação climática, mas devastação ecológica, mas algo que antecede o capitalismo, que foi condição de possibilidade para que o capitalismo existisse. Porque na perspectiva deles, né, assim como de outros, como Chakrabarty, entre outros, o que produziu esse colapso ecológico mergulha mais fundo do que esse fenômeno mais recente, do ponto de vista, né, de uma história de longo alcance, do que o capitalismo, né? Então, eles vão entrar nessa discussão, que vai ser o escopo desse seminário, né, da era axial. Da era axial. Então, acho que a gente pode começar então, só para concluir, né, fechar aquilo que eu vinha colocando, que então ele continua o mundo por vir, mas de uma maneira muito diferente, né? Porque agora já não é mais uma articulação entre as ontologias contemporâneas com as consequências políticas que cada uma leva, né? Mas sim, agora nós temos uma escavação
arqueológica quase, né, da cisão que constituiu uma certa bifurcação ontológica entre povos, né, distintos, e que acabou levando, então, a esse quadro que a gente está colocado, né? Então, eles vão usar essa imagem do Karl Jaspers como uma forma de pensar isso, né? Então, vamos aqui ler um pouquinho o texto. Quando as coisas começaram a dar errado, né, é difícil não nos colocarmos essa pergunta nos tempos que correm. Por as coisas, nos referimos, é claro, a nos outras civilizações, aquelas civilizações que agora se sabem mortais, como lamentava Valéry em 1919, usando um plural para falar de um singular, a civilização europeia moderna, cujo futuro era objeto de sua profunda inquietação. Hoje é possível afirmar que esse singular tornou-se, de modo ainda mais patente e inquietante, um universal, a monocultura tecno-espiritual da espécie. Pois eis que essa forma singular, no duplo sentido do adjetivo de civilização, que viu a si mesma durante muitos séculos como a origem e o destino da história, acha-se agora diante da possibilidade de estar às portas de um destino, uma meta, não muito original, a autoextinção, causada pela metástase cancerosa de sua matriz tecno-econômica e do imaginário cosmológico que a sustenta. Em outras palavras, de sua cosmotécnica e sua cosmopolítica, no sentido de Yuki Rui. A gente pode comentar algumas, né, rapidamente, assim, alguns pontos dessa parte, né? Primeiro, falando que esse texto do Valéry é um daqueles textos do início do século XX, né, em que os pilares da modernidade, né, e da crença no potencial da civilização europeia começam a ser questionados, né? Por exemplo, Edmund Husserl, ele vai ter um outro texto que vai falar da crise da ciência europeia, né? E o Valéry vai falar do declínio do espírito. Então, são textos que já têm um certo clima de decadência, né? Um certo sentimento de decadência. E esse texto, então, vai servir, né, numa primeira ironia, né? Eles vão colocar que nós outros, as civilizações, né, é escrito pelo Valéry, mas que, na verdade, ele estava falando de uma só civilização, né, que é a civilização europeia, que agora, então, começa a perceber a sua finitude e que tornou-se, hoje, uma espécie de universal, né, uma monocultura tecno-espiritual da espécie. Então, essa tendência, né, universalista da cultura europeia, né, acaba se disseminando tal como se fosse uma monocultura e ocupando todo o espaço, né, como a soja tomando conta de um ambiente que era biodiverso, né, só que aqui, em relação a esse aspecto tecno-espiritual, né, da espécie humana, no caso. Pois é, que essa forma singular no duplo sentido do adjetivo. Qual é o duplo sentido do adjetivo? Singular no sentido de específica, né, uma civilização que tem a sua singularidade, mas, ao mesmo tempo, singular no sentido de avessa ao pluralismo, né? Então, de novo, né, uma ironia, né? A forma singular aqui é também para caracterizar essa espécie de dificuldade que o Ocidente tem de lidar com o múltiplo, que viu a si mesmo durante séculos como origem e destino da história. Logo em seguida ele vai falar, né, é uma referência ao Karl Jaspers, né, chega então à autoextinção, né, causada pela sua metástase cancerosa do capitalismo, né, sua matriz tecno-econômica, e o imaginário cosmológico que a sustenta, né, sua cosmotécnica, que é referência ao Yuki Rui, que é um autor que que traz a ideia de que ao contrário do que nós modernos imaginamos, a tecnologia não é unilateral no sentido de fazer parte de uma linha reta evolucionária,
né, que nos conduz como o seu destino final, né, a forma moderna europeia de articular a tecnologia, né, mas sim um caminho múltiplo que está concatenado com as formas cosmológicas que a que ele corresponde, né? Então, cosmologias distintas produzirão tecnologias distintas, né? Ou seja, nós não podemos ter apenas um único centro a partir do qual a gente analisa a profundidade tecnológica de um ou outro povo, né? Porque essa profundidade tecnológica é dependente de uma matriz cosmológica que orienta, né, que guia as transformações dessa diferença tecnológica. Um exemplo disso ele dá, né, em relação à cosmologia chinesa, né, que é uma cosmologia baseada no que o François Julian chama da eficácia, né? O que seria a eficácia? Seria a ideia de que uma coisa é tanto mais eficaz quanto mais ela consegue transformar o mundo sem intervir nesse mundo, né? Isto é, se eu consigo ler as forças tendenciais do que está acontecendo e deixar que as coisas aconteçam da forma como as tendências delas caminham, mas eu souber me aproveitar desse instante a meu favor, né? Então é uma espécie de pensamento estratégico aqui, né? O Julian tem essa categoria, né, de colocar que o pensamento chinês sempre foi um pensamento estratégico e político, que se aproveita, né, de uma boa leitura dos fatos, né? Tem um filme que tem uma guerra chinesa lá e tudo é resolvido por uma boa leitura do tempo, né, em que um percebe que está se encaminhando as nuvens e as nuvens vão alterar a direção do vento, né, e isso vai dar uma vantagem na batalha, né, que vai acabar se revertendo a favor do exército vencedor, embora a probabilidade de vencer seria muito pequena. Então, isso é um exemplo de tecnologia baseada na eficácia, né? Não é construir um navio mais poderoso do que o do outro, ou aumentar o exército, ou aumentar a capacidade de arma, mas saber ler o que no ambiente vai acontecer e, com isso, se aproveitar estrategicamente dessa tendência para fazer uma intervenção sem a necessidade de fato, mudar as coisas, né? Simplesmente se aproveitando das tendências. Então, esse é um exemplo que o Yuki Hui dá para a gente pensar essa dimensão cosmotécnica. E cosmopolítica, por sua vez, né, é a ideia de que a política agora, então, se articula como uma política cósmica, né, não mais como uma política exclusivamente humana. A Origem e o Destino da História é o título do célebre livro em que Karl Jaspers propõe o conceito de uma era axial, a partir da qual a espécie começaria a ter tido não só uma história comum, como um destino único. Jaspers se referia ao período entre os séculos 800 e 200 a.C., durante o qual a Eurásia viu surgirem Confúcio, Lao Tse, Buda, Zoroastro, os grandes profetas hebreus e os poetas, historiadores e filósofos gregos. Nesse período, o homem, tal como hoje conhecemos, surgiu, segundo Jaspers. Todas as culturas pré- ou extra-axiais foram sendo absorvidas pelas culturas axiais, sob pena de desaparecerem. Jaspers parecia acreditar que no século XX os últimos povos primitivos caminhavam finalmente, e no seu entender, felizmente, para a extinção. Então aqui, né, o Jaspers era um autor muito próximo, né, da perspectiva fenomenológica e de uma certa corrente existencial alemã, né, do qual fazem parte assim o Heidegger, embora o Heidegger não tenha recusado, né, esse status de existencialista, o Jasper, o Max Scheler, né, entre outros, que colocava assim, esse espaço da liberdade humana, né, como algo específico, né, e algo central. Né? Então, o conceito de existência estava muito ligado a essa liberdade humana. E é justamente isso que o Jaspers identifica nesse momento. Né? O momento em que surge essa ideia de um ser humano separado do cosmos, né? Um ser humano enquanto algo que é despertado na forma como nós conhecemos hoje,
Porque no mundo pré-axial, né, e que não é só pré-axial, é também extra-axial, né, na medida em que nós temos a convivência síncrona, né, com outros povos, mesmo o Jaspers sabia disso, hoje a gente sabe disso com muito maior consciência, estariam, né, articulados no cosmos de uma maneira diferente. Não nos reconhecemos, dizia o autor, na humanidade pré-axial, antiga ou contemporânea. Os grandes impérios arcaicos são para nós como um outro planeta. Estamos infinitamente mais próximos dos chineses e dos indianos do que dos egípcios e dos babilônios. O que não impediu Jaspers de sublinhar uma certa qualidade específica do Ocidente. Ou seja, embora o Jaspers tenha dito que todas as civilizações que passaram pelo choque axial estejam mais próximas de si mesmas do que quaisquer outras, mesmo que geograficamente mais próximas, que estão fora do axial, ele não deixa de dar um certo asterisco da axialidade europeia. Né? É isso que eles estão dizendo aqui. Ocidental, digamos assim, né? Não europeia. A era axial teria criado um nós universal de direito, que é apenas a modernidade tecnocientífica, inaugurada pelos povos teuto-românicos, achou-se finalmente em condições de se transformar em um universal de fato, o verdadeiro universal, a história planetária da humanidade. Deixa eu só ver. O texto é de 1953, né? Então já é pós Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, ele está um pouco alinhado com uma certa mitologia, né? Claro que a gente sabe que as filosofias ali do período nazista eram filosofias que baseavam na categoria da raça ariana, né? E aqui ele está falando de teuto-românicos, o que já mistura teuto com latino. Né? De qualquer maneira, tem um certo elemento aí para a gente pensar. Robert Bellah, um dos historiadores da cultura que abraçaram a tese de Jaspers, sugere que nós estaríamos vivendo até hoje da herança deixada pela era axial. Tanto Jaspers como Momigliano dizem que os personagens da era axial, Confúcio, Buda, os profetas hebreus, os filósofos gregos, estão vivos para nós. São nossos contemporâneos, de um modo que nenhum outro personagem anterior o é. Nosso mundo cultural e as grandes tradições, que ainda nos definem de tantas maneiras, todas se originam da era axial. Jaspers levanta a questão de decidir se a modernidade seria o começo de uma nova era axial, mas deixa a resposta em aberto. Seja como for, embora tenhamos sofisticado enormemente as ideias axiais, nós não as superamos, pelo menos não ainda. As páginas que seguem suprimem nossa suspeita de que as palavras finais dessa reflexão, nós não as superamos, pelo menos não ainda, podem estar fatalmente erradas. Ou melhor, só podem ser consideradas como verdadeiras se interpretadas em um sentido pessimista, na medida em que parecem justificar a advertência de Latour. Não há crime intelectual maior do que enfrentar os desafios do presente com equipamentos feitos para uma época mais antiga. Então, o que eles estão colocando aqui é que talvez a superação do que foi produzido na era axial, né, por meio dessa ruptura com o cosmos e as tradições, né, na Grécia, pela filosofia, no mundo hebreu, pelos profetas, no mundo indiano, pelo budismo, né, entre outros, né, essas rupturas ainda teriam seus reflexos hoje em dia. E que, segundo Bellah, né, poderiam vir a ser superados. Porém, aí colocam eles, né, provavelmente superados de uma maneira pessimista, né? Ou seja, para uma forma que não necessariamente é melhor, né? Ao contrário do que provavelmente o autor que escreveu estava pensando. Aceitemos, para fins de argumentação, a tese reconhecidamente controversa da consistência histórica de uma era axial, ou pelo menos de seu valor tipológico. Né? Aqui a gente tem que dizer o seguinte, existem enormes críticas à ideia de que houve esse fenômeno da era axial. Tá? Então,
Não há assim como se colocar isso como um evento histórico, né, unânime. Porém, para efeito argumentativo, ela vai ser assumida, tá? E depois isso vai ficar mais claro por quê. A conjectura que apresentamos aos leitores é a seguinte: o advento e a popularização do conceito de antropoceno, a partir da primeira década deste século, revelaram a obsolescência terminal do repertório teológico-filosófico legado pela era axial. Então aqui temos uma conjectura enorme, né? A popularização do antropoceno levou à obsolescência terminal do repertório teológico-filosófico da era axial. E isso pelas mesmas razões que fizeram com que a era axial tenha sido, como observou sagazmente Dzerzhinsky, um prenúncio decisivo da época do antropoceno, a qual, como você sabe, teve início bem antes de receber um nome. Em outras palavras, se a época do antropoceno teve entre suas condições de possibilidade as mutações culturais ocorridas na Eurásia há cerca de 3 milênios, o conceito de antropoceno, na medida em que nomeia um fato cosmopolítico total, no sentido de fato social total de Moss, uma catástrofe ecológica, uma tragédia econômica, uma ameaça política, uma convulsão religiosa, esse conceito indica a dificuldade profunda de nosso repertório axial em pensar a época que essas mutações, por assim dizer, prepararam. Vou ler até o fim e depois faço comentário. Pois a história é realmente universal de Jaspers, uma universalidade exclusivamente humana, registre-se, tornou-se a história universal negativa do antropoceno, época cujo nome se refere, em última análise, àquele homem tal como o conhecemos hoje. A expressão lá do Jaspers, né? O antropos do antropoceno é o personagem que surgiu na era axial. Então aqui, primeiro, né, a gente pode começar pelo fim, para desempacotar isso aqui. O antropos do antropoceno é o personagem que surgiu da era axial. Ou seja, quando estamos falando do antropoceno, a gente não está falando simplesmente... Desculpe, quando estamos falando do antropos, nós não estamos falando simplesmente de uma categoria naturalística, né? Ou seja, uma designação da espécie do ponto de vista biológico, nesse caso, né? Então, o argumento do Moore acaba ficando enfraquecido, né? Por quê? Porque a ideia de que é possível jogar a responsabilidade de uma maneira igual para todas as civilizações perde consistência na medida que eu reconheço que o antropos não é uma condição biológica generalizada da espécie. O antropos do antropoceno é o personagem da era axial, certo? Então, a gente tem uma delimitação do antropos que não se confunde com a espécie humana no sentido biológico geral, né? Mas sim com um personagem de uma certa época que usa um certo repertório teológico-filosófico dessa época chamada de era axial, onde houve uma ruptura com o cosmos, né? O estabelecimento de uma particularidade humana, né? Que vai gerar, então, mais tardiamente, na modernidade, esse conceito de liberdade, né? Essa separação entre o humano e o cosmos, né? Essa separação entre a tradição e a irrupção de algo que quebra essa tradição, seja isso a filosofia grega, seja isso a religião judaica, seja isso a religião budista, né? Entre outras, esses fenômenos de ruptura vão produzir, então, ali um conglomerado, né? Enquanto um conglomerado que vai além da ideia de cultura, né? Um conglomerado que usa todo um aparato cósmico, né? Que usa uma certa teologia, uma certa filosofia para explicar o mundo. Quer dizer, todo esse conglomerado é que vai entrar em crise com o antropoceno, né? Pois ele corresponde, e aqui um conceito do Chakrabarty, né? A história universal negativa, ou seja, aquela história que é a história ambiental lida a contrapelo, né? Quer dizer, quando a gente olha o progresso humano lido pelas lentes da modernidade, a gente olha uma história de uma linearidade evolutiva, né? Por outro lado, quando a gente olha em termos de danos, de catástrofe ambiental, a gente olha por um lado negativo, né? Então é isso que ele vai chamar então da história universal negativa, né? Essa leitura é contrapelo da modernidade, não por aquilo que ela produziu
digamos assim, de progresso no sentido moderno, né? Mas por aquilo que ela produziu no sentido catastrófico do antropoceno. Se vocês quiserem me interromper, tá, e fazer comentários, podem ficar à vontade. Não fico nem um pouco incomodado com isso, antes pelo contrário. Talvez seja necessário, portanto, recuar bem mais que o usual. Aquela história que eu falei para vocês, né? Talvez seja necessário, portanto, recuar bem mais que o usual nas teorias sobre as causas e condições do antropoceno, indo até a fronteira entre a revolução axial e os mundos que a precederam, mundos dos quais, aliás, insistem em continuar existindo em diversas partes do planeta, a despeito de serem cada vez mais assediados pelos autodesignados emissários do Antropos. Embora as causas, vamos pensar, né, nos indígenas, quilombolas, né, entre outros. Embora as causas materiais imediatas do antropoceno tenham emergido muito mais recentemente, resumamos-las na expressão capitalismo fóssil, aqui é uma expressão do Andreas Malm, né, para falar justamente do capitaloceno, e também do Timothy Mitchell, né, um outro autor que escreveu, tem um livro que chama Carbon Democracy, né, Democracia do Carbono, para fazer essa associação, né, entre a democracia e combustível fóssil. A configuração antropológica gestada na era axial está no centro das condições intelectuais de possibilidade, condições subjetivas, ou se quisermos, espirituais, daquelas condições objetivas, e em particular da convicção da necessidade destinal dessas últimas. Né? Ou seja, a própria ideia de que as condições objetivas são um destino inevitável já é parte de uma certa configuração espiritual, né, dos povos axiais. Ou seja, os povos axiais criaram para si o mito de que eles têm um destino a ser realizado e que esse destino não é só deles, mas de todos, universal, e que esse destino não é só um destino eleito por eles, mas um destino objetivo. Né? Então, talvez aqui, né, nessa configuração espiritual, é que a gente encontre a gênese do antropoceno, né? No próprio surgimento dessa sua persona principal, que é o Anthropos, né? Enquanto aquele que acredita ter uma espécie de destino universal, né, a ser realizado. Daí, por exemplo, toda a pretensão, né, universalista do universo axial, né? Toda essa pretensão generalista, toda essa pretensão de se refletir, né, onde quer que se passe. Não há espaço aqui para uma revisão de todas as características do que muitos historiadores chamaram de ruptura axial, entre as quais estaria a própria ideia de uma ruptura, um rompimento radical com o passado. Em suma, o germe da ideia moderna da revolução e, naturalmente, de nossa própria sugestão quanto à obsolescência da herança axial. Então, se a gente disser que a era axial marca a primeira revolução, a gente vai estar sendo, de certa maneira, anacrônico. O que a gente pode... vai estar fazendo um anacronismo. O que a gente pode dizer é, ao contrário, que a ruptura da era axial é que produziu o sentido da ideia de uma revolução enquanto uma ruptura. Né? Ou seja, a ideia de que revolução é uma ruptura que instaura uma nova ordem de coisas que rompe completamente com tudo aquilo que veio anteriormente. Então, nessa ideia moderna de revolução, a gente identifica um germe muito mais antigo, né, que vem, por exemplo, né, no caso da filosofia, da separação entre o mito e a filosofia, né, como se o mito fosse aquele passado imemorial que vai ser, então, interrompido, né, pelo surgimento do logos, que vai se contrapor ao mitos, né, e instaurar, né, uma nova ordem de conhecimento, a episteme, né, onde não existe mais a dependência em relação às tradições. Né? A modernidade nada mais seria do que uma espécie de continuação dessa ideia. Destaquemos algumas das expressões que definiram o impulso subjacente comum a todos os movimentos axiais. O passo em direção à universalidade, a libertação e a redenção do que há de especificamente humano no homem, a idade da transcendência, um questionamento crítico, reflexivo da realidade,
e uma nova visão do que há além, a era da crítica, a descoberta ou a invenção de um novo ponto de vista, a partir do qual a ordem do cosmos ou da sociedade pode ser criticada ou denunciada. Sistema de normas que perdem sua validade quase natural, um salto no ser, a desintegração da experiência compacta do cosmos, a emergência do pensamento de segunda ordem, uma cultura teórica analítica, a negação da autoridade mítica, o poder da negação e da exclusão, a energia antagonística das contra-religiões axiais, passagem da imanência à transcendência, transcendência semiótica, reconhecimento do simbólico como simbólico. E, finalmente, mas não menos importante, recordemos o progresso na intelectualidade que Freud, na sequência de Kant, viu no monoteísmo iconoclasta judaico e o famoso desencantamento do mundo de Weber, que Gaucher e Taylor fizeram retroceder à era axial e ao advento das contra-religiões da transcendência, vistas como etapas necessárias no processo de secularização das culturas humanas. Então vamos perceber aqui, né, alguns desses elementos, né? Assim como no texto não vai ser possível, né, explicar cada um, porque a gente, né, não conseguiria nesses 40 minutos que a gente tem mais. Mas assim, alguns dos aspectos eu já comentei, né? A pretensão de universalidade, né? A ideia de que o humano tem algum tipo de liberdade para além dos outros seres do cosmos, né? A idade da transcendência. O que seria essa transcendência? Pode ter o duplo sentido, né? Tanto a transcendência divina quanto também a transcendência humana, né? Que seria essa zona de configuração de um espaço exclusivamente humano, que a gente vai chamar então de espírito, e depois vai chamar de liberdade, e depois vai chamar de mente, né? De alguma maneira vai encontrar uma forma, né, de definir esse espaço espiritual privilegiado do humano, que coloca ele numa espécie de posição fora do cosmos, né? Que é o que vai gerar, então, a ideia do questionamento crítico reflexivo, a era da crítica, a descoberta de um novo ponto de vista a partir da ordem do cosmos pode ser criticada ou denunciada, e normas que perdem a sua validade quase natural. Ou seja, é como se todas as sociedades não axiais vivessem numa espécie de imersão profunda no cosmos, de uma tal maneira que elas não pudessem se separar desse cosmos e, consequentemente, elas não pudessem também criticá-lo, né? É como se o humanismo, né, para pegar um exemplo de filosofia axial, né, é como se o humanismo abrisse a possibilidade de, finalmente, aquele que está sujeitado numa certa organização social orientada por meio de um pensamento cósmico, pudesse, enfim, estabelecer um espaço para criticar a sua própria condição e a sua própria enfim, a própria estrutura da cosmologia, né, do povo em que ele está colocado, né? Quer dizer, como se realmente aqui se abrisse o espaço da liberdade, que é a condição de possibilidade da crítica, né, a partir do qual o indivíduo se separa, então, do seu entorno cósmico, né? E isso, então, a gente vai identificar também, por exemplo, né, no final ali, né, no desintegração da experiência compacta do cosmos, né? Então, existia uma experiência compacta do cosmos, né, em que o sujeito estava compactado dentro do cosmos. E aqui, então, surge um pensamento de segunda ordem, né? Ou seja, um pensamento que não só leva adiante aquilo que a posição cósmica coloca, mas se distancia dela, né? Por meio do quê? Por meio da negação da autoridade mítica, né? Poder da negação e da exclusão, uma energia antagonística, né? Entre outras coisas. O Freud vai colocar isso como fenômeno do progresso. Inclusive, o Freud vai colocar o próprio patriarcado como um elemento do progresso, porque produz essa abstração, né? No monoteísmo iconoclasta, né? Ou seja, aquele monoteísmo que repudia os ídolos, né? E essa condição de harmonia, não de harmonia, mas de inserção no cosmos seria, então, uma condição idolátrica, né? Segundo essa perspectiva judaica, e também o desencantamento do mundo, do Weber, né? No sentido dessa progressiva racionalização, né, em relação ao cosmos. Vejam que a gente pode pegar trabalhos aqui, como também o do Luiz Antônio Simas, o do Luiz Rufino, né, entre outros autores
que falam de encantamento e reencantamento, né? E enxergar aqui esses autores como explorando um espaço que não poderia ser definido como axial, né? Quer dizer, para mostrar também isso que os autores, que o Viveiros e a Débora estavam falando, né? De que há uma simultaneidade também entre o axial e o não axial, né? Porque nem todos se sujeitaram a essa suposta universalidade do axial. Não é difícil notar que essas definições se parecem bastante com a imagem que a modernidade faz de si mesma, né? Ainda que tingidas de maior ou menor ambivalência, particularmente marcada em Assmann e sua teoria da distinção mosaica, não vai dar tempo para explicar isso, elas são essencialmente positivas, identificando na era axial o passo inicial decisivo na longa marcha em direção a uma emancipação. Olha só que importante essa discussão, né? Quer dizer, a filosofia da emancipação ela está dentro do registro da axialidade, né? Palavra de ordem dos modernos, da humanidade em relação a uma condição primitiva de imanência mágica, né? Aquela não axialidade, né? Marcada por uma relação fusional com o cosmos, por um monismo narcisista e antropomórfico, pela sujeição ao passado, pelo congelamento mítico da ordem social. Uma condição de ignorância, em suma, senão de denegação estrutural, do potencial infinito de autodeterminação da espécie, tanto no que concerne às suas instituições sociopolíticas, quanto à capacidade tecnológica de negação do dado natural. Ou seja, é como se os povos não axiais estivessem colocados naquela condição animista, antropomórfica, né, de imaginar que o cosmos se confunde com a sua própria ordem social, e ao mesmo tempo eles estivessem enredados na ordem social como se ela fosse natural, de uma tal maneira que qualquer espaço de ruptura está vedado, né, por uma espécie de congelamento mítico, né, tal como eles colocam aqui. E aqui eles estão dizendo, então, que surge com a era axial uma autodeterminação da espécie, um sentimento de liberdade, né, que avança não só por meio de criação de instituições sociopolíticas, quanto também de uma capacidade tecnológica de superar, né, o que está colocado aí para nós em termos de natureza. A parte pre-evolucionista da maioria dos autores é evidente, e o pressuposto da irreversibilidade da ruptura é praticamente unânime. Talvez não seja coincidência que vários axialistas importantes mostrem uma orientação política e teórica mais à direita que à esquerda. É interessante aqui pensar, né, essa prevalência entre esses autores de tendências mais à direita. Embora não seja um privilégio da direita a axialidade. O grande atrator, aqui ele está usando esse termo do Latour, né, do atrator, que o atrator é interessante porque ele não é um conjunto, né? Ele é, na verdade, algo que produz uma certa, como diz a palavra, né, uma certa atração, né? Então ele não fecha, na verdade ele empurra, né, as coisas na sua direção. O grande atrator dessa constelação ideológica é naturalmente a transcendência. Ideia que contra-inventa seu próprio antípoda, a imanência. Ou seja, não existia imanência até ser inventada a transcendência, né? A transcendência é que inventou o seu antípoda, a imanência, né? Então, toda vez que a gente vai pensar em termos de imanência, né, a gente já está, de alguma maneira, se contrapondo a algo que inventou a imanência, que é a transcendência. O conceito de transcendência, como se sabe, está no centro da filosofia existencial de Jaspers, mas ele é mobilizado em sentidos menos específicos na maioria das referências de outros autores à era axial. A invenção da transcendência é geralmente definida como a instauração de uma disjunção hierárquica entre uma ordem extramundana e uma mundana, e a consequência emergência de um dualismo ontológico que marcará todo o pensamento axial. Aqui, uma coisa difícil, né, porque ele está usando os conceitos do Marco Antônio Valentim, da mundanidade e da extramundanidade. Digamos que, assim, em forma simples, digamos que mundanidade é aquela dimensão heideggeriana, né, de que o ser humano forma mundo, né, enquanto a extramundanidade seria esse componente que não é exclusivamente humano, né, e não está, portanto, situado nessa dimensão humanística. Ela seria o resultado de uma conjunção, em meados do primeiro milênio antes de Cristo, de tensões e conflitos políticos e culturais que suscitaram
uma relativização ansiosa da ordem mundana, em todos os seus aspectos. Isso, por sua vez, estimulou a elaboração de uma metalinguagem conceitual, reflexividade crítica, pensamento de segunda ordem, e impeliu a busca compensatória de um fundamento absoluto. Desculpem, falei errado. Aqui, mundano e extramundano tem outro sentido. Mundano é no sentido de deste mundo, né? E extramundano é no sentido do para além, né? No sentido platônico mesmo, né? De para além, né? Do mundo além. Isso às vezes varia, né? Às vezes eles usam a terminologia do Valentim, às vezes eles usam uma terminologia mais comum. Então, uma relativização ansiosa da ordem mundana, isto é, do mundo aqui, né? Imanente, em direção a uma busca compensatória de um fundamento absoluto, né, e de um horizonte salvacional, localizados ambos no plano extramundano. Para nós, né, que vivemos num país predominantemente cristão, a gente sabe exatamente do que eles estão falando aqui, né? Uma certa soteriologia, né? Uma filosofia ou uma religião da salvação no outro mundo, né? Isto é, existe aqui a ideia de que neste mundo aqui, né, nós estamos numa espécie de condição decaída e no outro mundo nós iremos, né, nos salvar. Então, a ideia de que, de alguma maneira, a experiência aqui embaixo, né, não é uma experiência tão grandiosa, né, quanto a experiência lá em cima, né, no outro mundo. Portanto, o dualismo ontológico, né? Dualismo ontológico aqui a gente está pensando no Platão mesmo. Aquilo que marcaria a história humana a partir da era axial seria, então, o surgimento da transcendência como uma dimensão suprassensível ou inteligível. Platão aqui, né? Abrigando uma verdade mais alta, inaparente, de essência pessoal, o Deus das religiões abrâmicas, ou impessoal, o ser parmenidiano, a natureza moderna. Né? Ou seja, tanto faz o que a gente colocar nesse além, né? Pode ser pessoal ou impessoal. De qualquer maneira, é a mesma estrutura. Em algumas versões da Revolução Axial, a transcendência veio assumir a forma e a ordem do tempo, como no caso do cristianismo e de muitos seus herdeiros filosóficos modernos, a ponto de o espaço ser visto como uma dimensão pagã, portanto inverídica por excelência. A verdade do espaço é o tempo. Né? Então é um pouco aqui, tem uma coisa um pouco mais profunda, que eles estão avançando, né, nessa direção de pensar tempo e espaço, mas assim, para a gente ficar numa certa camada possível também de leitura, mas não tão densa que a gente consiga entender aqui, né, é um pouco aquela ideia de uma história, né, metafísica que Hegel coloca, né, como se houvesse uma teleologia, né, que substitui então o além-mundo, né, quer dizer, não é mais o além-mundo platônico, né, mas é o tempo, é a história que revela aquilo que é o nosso destino, né? É como se no tempo estivesse inscrito a salvação e não no outro mundo. É como se a salvação se desse aqui embaixo por meio da história e não lá em cima, né? Por meio da passagem, né? Por meio da morte para o outro mundo. E também uma certa diminuição da espacialidade, né? Entendida como dimensão pagã. Aqui a gente entra num debate bem pesado, né? Que a gente poderia fazer sobre a própria, enfim, né? Na política assim mais trivial, sobre a discussão entre localismo e universalismo, mas a própria dimensão também da Terra, né? Da Terra. Então, assim, muitos atribuem, por exemplo, o Habermas, né, no discurso filosófico da modernidade, ele vai atribuir ao Heidegger, né, uma espécie de crítica ao paganismo do Heidegger, né, que estaria muito identificado com o privilégio do espaço, né, no caso do Heidegger, né, o espaço alemão nazista. Né. Então tem muito essa acusação assim, de que essa vinculação com a terra ou com o território, né, seria uma espécie de neopaganismo, né. O que, para quem leu, por exemplo, Antônio Bispo, faz algum sentido, né? Embora não um sentido negativo. Né? Mas quando o Antônio Bispo fala que, né, o quilombola tem o território como, né, o elemento central do cosmos,
a gente percebe que não é o mesmo sentido do território do Carl Schmitt, por exemplo, né? Aquele território xenofóbico, por exemplo, né? Mas tem esse componente do espaço muito pesado, né? Não é de se espantar que essa negligência metafísica da espacialidade viesse a ter consequências para a presente mistura de impotência e indiferença diante do antropoceno, isto é, diante da nossa aparência e incapacidade de passar da verdade do espaço à verdade no espaço, né? Mas estamos nos antecipando. Então, né, um pouco assim essa materialidade, né, de estar inscrito na espacialidade, que foi ignorada, né, por um pensamento que se pretendia não situado, né, universal, abstrato, né, livre de qualquer tendência local, né, um pensamento universal, tá, como era o pensamento moderno. O estudo histórico recém-publicado de Alan Strathern, Unearthly Powers, toma como ponto de partida a dicotomia explicitamente derivada da literatura axialista entre duas formas de religiosidade. Então, aqui vejo que eles estão deslocando essa discussão da economia, da política e da cultura, né, para essa dimensão mais alta espiritual, né? Religiosidade aqui não é só, digamos assim, uma prática específica, como acontece na modernidade, né? Ela é aquilo que eles vão chamar antes ali do fato cosmopolítico total, né? Uma articulação que organiza todo o quadro de referência no qual a pessoa está situada, né? Seria próximo de uma ideia de ontologia nesse sentido específico, que ele chama de imanentismo e transcendentalismo. O problema específico desse sólido trabalho não nos ocupará aqui, é saber a interação entre os fatores políticos e religiosos que levaram à expansão mundial de algumas grandes religiões transcendentalistas, cristianismo, islã, budismo. Mas sua abordagem dos conceitos de transcendência e imanência foi uma das inspirações para o presente texto. Strathern propõe 3 teses principais para sustentar as análises históricas que desenvolvem Unearthly Powers. Primeiramente, uma tomada de posição que poderíamos chamar de naturalista. O autor defende que o imanentismo é o modo religioso padrão, resultante de certos traços de cognição humana selecionados evolutivamente. Ele seria, assim, parte da cultura natural da espécie, um momento ontoteológico da pensée sauvage. Quer dizer, aqui eu acho que é bem fraca essa parte do Strathern, né? O Strathern, ele coloca que tudo começa com o imanentismo porque haveria, né, uma certa justificativa cognitivista para isso, né? Sem querer com isso, ele coloca o cognitivismo como uma espécie de fiador da balança, né? Mas aí é uma discussão para o Strathern, não para esse texto, né? O imanentismo seria, portanto, ele próprio originalmente imanente, pelo menos até ter sido reapropriado de modo reflexivo por certas tradições filosóficas e políticas contraaxiais contemporâneas. Ou seja, o imanentismo ele seria uma espécie de um dado, né? Mas vai se tornar depois algo reapropriado, depois que toma consciência de si mesmo como imanente, né? Na medida em que o transcendente inventa que ele é imanente. Por exemplo, a assunção de uma posição politeísta por parte do Antônio Bispo, né, ela é diferente do que uma espécie de impulso natural politeísta, né, que haveria antes do surgimento do monoteísmo. Ou seja, o politeísmo do Antônio Bispo surge como negação ou contrariedade ao monoteísmo cristão, né? Mas ele teria antes um momento anterior em que ele seria uma espécie de natural, né? Porém, depois ele vai ser então contra-inventado, né, pelo monoteísmo e vai ser assumido por alguns, né? Caso, por exemplo, do próprio Antônio Bispo. O imanentismo, não. Em segundo lugar, o transcendentalismo, devido ao seu caráter paradoxal de negação da vida, como diria Nietzsche, em contradição com o metabolismo basal da mente humana, como dirá Strathern. Quer dizer, existe algo de não natural, né, no monoteísmo, porque ele faz com que a gente negue a vida aqui, né, em detrimento do outro mundo. Sempre só se manifestou em uma síntese instável com o imanentismo, obrigado a estabelecer compromissos com este. A síntese se deu de várias formas nas religiosidades pós-axiais.
Ela suscitou, por exemplo, a emergência de diferentes categorias de mediadores entre as ordens mundana e extramundana, figuras ontologicamente ambíguas ou híbridas, profetas, sacerdotes, ascetas, filósofos, messias. Então, o que quer dizer aqui que, como o monoteísmo é muito antinatural, né, como o transcendentalismo é muito antinatural, ele precisou, de alguma maneira, encontrar uma espécie de ponto de mediação com aquilo que é o natural, né, que é o imanentismo. E aí surgiram, então, essas figuras híbridas como os filósofos, os profetas, os sacerdotes, os messias, né, que seriam, assim, não a pura transcendência, né, mas alguém que conecta a imanência com a transcendência, né. A gente poderia pensar aqui no Brasil, né, na quantidade daquilo que é chamado de sincretismo, né, como também soluções de compromisso, né, entre imanentismo e transcendentalismo. Por exemplo, a própria crença em santos, né, como algo né, que está na ordem do cristianismo. Embora não seja muito compatível com o transcendentalismo puro, né? Tanto que o protestantismo, por exemplo, depois vai negar a existência desses santos, né? Uma das brigas aí, uma das querelas no cristianismo popular, né? Entre um catolicismo popular e um neopentecostalismo avesso a essas figuras. O dogma fundamental do cristianismo é uma das respostas a essa necessidade de uma ponte, a encarnação terrena, sofredora de Deus ou Logos, a imanentização radical da transcendência suprema. Né? Quer dizer, a própria figura de Cristo é uma encarnação, né? Ou seja, ela tem um componente imanente para trazer a transcendência. A tese da síntese instável retoma a ideia de Eisenstadt, que a era axial instaura uma tensão insolúvel entre a transcendência afirmada, revelada, anunciada, e a persistência obstinada da imanência humana, substrato imóvel da trajetória espaço-temporal da humanidade enquanto espécie viva. Quer dizer, nós, enquanto corpos vivos, né, e dados nesse mundo, precisamos, de alguma maneira, dessa imanência, né? Nós não podemos simplesmente nos entregar completamente numa ascese absoluta, né, a esse outro mundo. Por fim, se bem compreendemos o argumento de Strathern, o sucesso mundial de uma forma de religiosidade tão antinatural como o transcendentalismo se deve à sua captura por um fenômeno histórico de origem independente, o Estado, ao facilitar a comensurabilidade entre a verdade religiosa e o poder político, como instância separada dos sócios. Uma comensurabilidade especialmente patente na afinidade eletiva entre monoteísmo e império. A homologia buscada entre as estruturas da transcendência e as instituições políticas do mundo sublunar, entretanto, não se reduz ao mundo pré-moderno. Pensamos na cosmópolis do século XVII, analisada por Tuman, em que as leis newtonianas da natureza e os princípios do Estado-nação absolutista se justificam e legitimam reciprocamente. Ou seja, para o Strathern, uma religião tão contranatural quanto é a religião da transcendência só poderia se instaurar na medida em que Deus, no caso, por exemplo, né, no caso do cristianismo, acabou sendo confundido com o grande soberano. Ou seja, na mente cristã, né, existe uma homologia, existe uma associação direta entre o rei e Deus, né, de uma tal maneira que fica menos difícil de compreender o porquê, né, de se levar a cabo aí essa dimensão. Quer dizer, o Estado foi responsável pelo sucesso das religiões monoteístas, né? É isso que o Strathern está falando. Senão os imanentistas teriam prevalecido, né? Senão as transcendentalistas teriam perdido. É porque o Estado tem uma estrutura transcendentalista que ela vinga. Para Jaspers e a maioria dos axialistas, certamente não para Strathern, a invenção da transcendência e tudo que seguiu é parte de um processo necessário da espécie, é o desdobrar das potencialidades que a distinguem dentro da natureza geral, né? Aquela história, como diz a Stangers, né? Não podemos voltar atrás, né? Todos convergem, entretanto, na constatação, retomada em Unearthly Powers, de que não há um avanço linear contínuo da imanência originária para a transcendência final, mas de que a história pós-axial possui um ritmo alternante, na medida em que os ímpetos inovadores do transcendentalismo vão sendo aos poucos neutralizados pela inércia imanentista. Uma espécie de rotinização entrópica do carisma. As conhecidas recaídas na idolatria, no ritualismo, na superstição, o paganismo atávico das classes populares, etc. E requerem esforços periódicos de reforma, ascese e purificação. A velha ideia de começar de novo.
Que interessante, né? Que ele está dizendo, por exemplo, que se a gente pensar, por exemplo, no próprio surgimento do cristianismo, como uma resposta à suposta religião idolátrica dos gregos e dos romanos, né, que instaura então uma nova era monoteísta, gradualmente a Igreja Católica, né, a Igreja Romana, vai incorporando elementos imanentes, né? Ou seja, crescem santos, as imagens, né, as indulgências, né, gradualmente vai produzindo negociações com esse universo imanente. E aí precisa vir um Lutero para romper, né, com essa espécie de paganismo, né, introduzido no interior do catolicismo, né, e aí instaurar então a reforma protestante. Ou seja, a história não é um progressivo abandono das formas pagãs, né, mas sim uma negociação entre esse impulso forçado para a transcendência e uma tendência natural para a imanência. A dialética entre transcendência e imanência, desencadeada pelo paradigma axial, tomou a forma canônica na modernidade da distinção entre natureza e cultura, ou sociedade, cuja notória instabilidade ficou cada vez mais insustentável à medida que as implicações cosmopolíticas totais do antropoceno foram emergindo. Essa instabilidade se mostrava em particular na alternância contraditória dos predicados de natureza, de transcendência e imanência entre as ordens de natureza e da cultura, como Latour mostrou em Jamais Fomos Modernos. Ora, a cultura era o novo nome da transcendência humana, a alma de origem divina modernizada e interiorizada como razão prática, no caso de Kant, né, ou como a ordem do simbólico. Aqui pensando, né, nos estudos culturais, na antropologia cultural, quer dizer, todas essas dimensões que colocam na cultura essa dimensão do simbólico, que é irredutível ao natural, né, e que, portanto, seria uma espécie de secularização dessa transcendência anterior, da alma, do espírito, né, da psique, de um lado, né, e do outro lado a natureza, o de sua imanência, né, a animalidade congênita do espécie, do plano institual ao instintivo, acho que poderia ser também, né, ao cognitivo. Ou seja, no plano humano, né, haveria o lado cultural, que seria o transcendente, e haveria o lado natural, que seria o lado animal, ou biológico, né? Ora, a cultura era o domínio da imanência, a abertura ao mundo, a história como história da liberdade, o heroísmo da negação do dado, e a natureza, o da transcendência. Exterioridade e intangibilidade da legalidade física, história como evolução mecânica do cosmos, né? Então, aqui, numa figura reversa, né, quando a gente se desloca para pensar o outro lado, que não o lado do humano, aí a cultura vira imanente, porque ela contesta o que está dado, e a natureza vira transcendente, né, porque ela não pode ser contestada por ser imutável, né, por haver as leis físicas, etc. Então, é uma estrutura aqui contraditória, né, da Constituição moderna. Os significados das noções de transcendência e imanência são, além disso, permutáveis entre si, na caracterização acima. Poderíamos tê-lo associado de modo invertido, conforme se enfatiza a imanência primária da cultura natureza, a qual assume, então, o manto supremo da transcendência, uma posição neotranscendentalista, ou a imanência secundária da natureza cultura, qual se torna potência para a transcendência. Isso aqui eu vou pular, tá? Muito complexo. Isso se dá pela frequente... Dá para a gente dobrar, mas vamos deixar de lado. Isso se dá pela frequente ambiguidade no uso deste par de conceitos, conforme se associa a transcendência à exterioridade objetiva e a imanência à interioridade subjetiva. Ou, como era o caso mais antigamente, a primeira, a transcendência, é uma dimensão espiritual extramundana, e a segunda, a imanência, a ordem corporal mundana, né? Então, aqui às vezes, a imanência é associada à psique, e às vezes a transcendência é associada à psique, né? Às vezes a imanência é associada à natureza, e às vezes às vezes a transcendência é associada à natureza, e às vezes a imanência é associada à natureza, que no caso seria o nosso corpo, né? Então, essas dimensões podem ficar sendo constantemente alternadas. Estou dando umas puladas aqui para ver até onde a gente consegue ir, né? As sínteses do período pré-axial perderam seu equilíbrio, já muito relativo, com a Translatio Imperii,
que instaurou a soberania do polo da natureza e seu domínio eminente sobre a ordem da cultura. As reações socioconstrutivistas tardias às reviravolta não conseguiram mobilizar realmente os corações e as mentes dos modernos, ou seja, esse vetor da natureza acabou se instaurando como vetor dominante em relação à cultura. Por mais que existam alguns que queiram dizer tudo é cultural, isso acabou não sendo tão forte quanto o inverso, né? Tudo é natural. O caráter transcendente da ordem extramundana, religiosa, foi absorvido pela ordem mundana, científica. Ou seja, aquele componente axial que formava a axialidade foi absorvido não mais agora numa dimensão espiritual religiosa, mas numa dimensão espiritual científica, criando a natureza moderna como domínio ontológico absoluto, exterior, unificado, desanimado e indiscutível. Então, aqui a gente tem isso. Os antigos valores sobrenaturais foram confiscados por essa nova e verdadeira supernatureza. A sobrenatureza, aqui também acho que é uma influência do Marco, né? A sobrenatureza ela fica confiscada, né, por uma natureza que abrange a tudo. O gesto fundamental da modernidade, assim, é o transbordamento da extinção mosaica de asma, da transcendência para a imanência. Uma imanência que, com isso, perdeu completamente as características que possuía dos mundos extra-axiais. A saber, a experiência compacta do cosmos, o universalismo democrático, o desprezo pela intolerância monoteísta, que mais tarde se transformou na intolerância mononaturalista dos modernos, o ceticismo pragmático face às certezas mosaicas e as dicotomias consagradas pelo anúncio da transcendência entre corpo e espírito, sujeito e objeto, humano e extra-humano, pessoas e coisas. Vamos tentar pegar isso aqui de um jeito legal, porque é importante e talvez a gente não consiga muito mais adiante que isso. Então, o que ele quer dizer é que foi uma espécie de nova volta do parafuso, né? No sentido de que a imanência anterior, né, era a imanência egípcia, por exemplo, a imanência indígena aqui dos povos da América do Sul, era uma imanência que tinha essas características aqui. A experiência compacta do cosmos, isto é, a pessoa se sentia como parte do cosmos, como quando Antônio Bispo diz, a Terra não nos pertence, nós somos da Terra, né? É essa a experiência compacta do cosmos. O universalismo democrático, aqui a ideia de que todos os povos são igualmente competentes para estabelecer suas religiões, seus deuses, né? Ou seja, é um universalismo diferente, né? É um universalismo que permite a propagação local de um jeito que nada reivindica para si uma espécie de uma autoridade sobre o discurso do outro, né? Que é também o desprezo pela intolerância monoteísta, né? Ou seja, o monoteísmo tem a característica de não só estabelecer o seu Deus como verdadeiro, mas também os deuses dos outros como falsos, né? E isso não existia no paganismo, né? Isso não existia no pré-axial, né? No mundo pré-axial, todos os deuses são verdadeiros, né? Quer dizer, quando os romanos vão à Grécia, eles pegam emprestado os deuses gregos, né? Quando os deuses viajam, os deuses se deslocam, os deuses guerreiam entre eles, né? Ou seja, para um romano, para um egípcio, para todos esses povos, né, não existem deuses falsos. Os próprios indígenas, eles não falam do Deus cristão como um Deus falso, né? É um Deus que existe também, né? Também. Então, nada disso foi reapropriado nessa imanência moderna, né? Na verdade, a imanência moderna que transformou a transcendência axial em natureza imanente, né, ela abandonou todos esses elementos, né, e instaurou o que ele vai chamar aqui de intolerância mononaturalista, né? Isto é, a ideia de que só a natureza dos modernos é verdadeira. Né? Vou dar uma puladinha aqui, né? A imanentização da transcendência como natureza, né? Ou seja, a natureza moderna. Lembrando que os outros povos não têm esse conceito de natureza moderna, né? Então, a natureza moderna é uma imanentização da transcendência axial, né? E essa natureza imanentizada, né? Essa natureza que é uma transcendência imanentizada, desterritorializou metafisicamente a cultura, que perdeu seu lastro religioso e tornou-se uma espécie de domínio flutuante. Quer dizer, a
a ideia de cultura perde o seu vínculo, né, com uma espiritualidade, né, um lastro religioso. Ela se torna algo que pode ser variável de povo para povo sem a necessidade dessa dimensão transcendental. Como quando a gente fala, né, que a gente vive num mundo multicultural, né, a gente vive num mundo de circulação cultural, empréstimos cultural, hibridismo, tudo isso, né, provocando a liberação, a desinibição de forças socioculturais poderosas, que precisamente porque são naturais no sentido de ontologicamente contínuas com o meio material sobre a qual se aplicam, o ciclo de energia da Terra, a biosfera, causaram o que foi chamado de antropoceno. Quer dizer, de certa maneira, a invenção da cultura é responsável pelo surgimento do antropoceno. De alguma maneira, nós, ao mitologizarmos para nós essa condição axial e transformarmos essa condição axial numa concepção cósmica que transforma essa axialidade em natureza, né? Ao produzirmos essa natureza, nós também produzimos o antropoceno. Quer dizer, para que exista o antropoceno, é necessário que exista uma natureza, né? Ó, nós vamos conseguir terminar, se vocês quiserem, né? A falência definitiva, e em mais de um sentido final, do ideologia moderno da natureza, né? Ideologia moderna da natureza. Então é aqui que está o núcleo do surgimento daquilo que a gente vai chamar de antropoceno. Embora a natureza em si, como nós vimos, né, é dependente de algo anterior a ela. Então, a falência definitiva, em mais no sentido final do ideologia, e mais no sentido final, né, gente? Porque é final no sentido de que é o alcance final, mas também é o que acaba, né? O que termina com esse ideologia moderno, porque não tem mais como sustentar essa divisão no antropoceno. A falência definitiva, e mais no sentido final do ideologia moderno da natureza e da cultura, assinala o esgotamento da herança conceitual da era axial. Quer dizer, ideologia moderna da natureza e da cultura é a última forma conceitual da era axial, que está esgotada. Estritamente falando, essa falência significa o fim de qualquer esperança na transcendência. Nenhum Deus virá nos salvar. Parecemos estar reduzidos a escolher entre uma imanentização definitiva da transcendência e uma transcendentalização reflexiva de nossa velha matriz antropológica. Esta última crê possível uma reanimação intensiva do cosmos local, a Terra, por meio de um reencantamento contraxial, necessariamente secundário e tateante. Olha só, né? O fim da pré-história da humanidade, como diria Marx, com a mestria política da sociedade e a soberania técnica sobre o ambiente natural. Então é como se a gente fosse levar até o fim a axialidade, né, o surgimento da separação cósmica que produz uma transcendência, né, e que vai então se naturalizar, né, enquanto natureza, produzindo com isso, a partir então da conquista dessa dimensão, né, da soberania técnica e da mestria política, produzindo uma reanimação do cosmos local, né? É como se no comunismo, né, no sentido pensado por Marx, onde a liberdade resolve o problema da necessidade é resolvido pela liberdade, né? O problema da necessidade desaparece, né? Nós, então, pudéssemos produzir um reencantamento contraxial secundário, né, e tateante. Né? Secundário porque já não é o encantamento inicial, né? É um reencantamento secundário, e tateante porque é experimental. Esse dilema se complica ainda mais quando constatamos que o apelo das propostas de transcendentalização da imanência, como a teologia da sobriedade feliz, uma formulação especialmente respeitável da necessidade de se converter à necessidade em virtude, pode parecer bem pouco diante do apelo atávico das reapropriações religiosas da imanentização da transcendência, como as doutrinas neopentecostais da prosperidade, ou mais seriamente ainda, como a incontornável demanda
de emancipação material por parte das massas possuídas do planeta. Aqui uma pergunta, né? Como que essa espécie de austeridade assumida, né? Por exemplo, nas teorias do decrescimento, que reconhece a finitude, né? No caso do ecossocialismo também, né? Seria essa teologia da sobriedade feliz, que também está na Laudato Si, né? Na encíclica papal, né? Que vai nessa direção. Como que essa nossa tentativa de transcendentalizar a imanência, isto é, transformar a nossa experiência imanente terrena aqui numa espécie de transcendência, encontrando um sentido mais intenso, né, mais variável, como se eu dissesse assim que eu conseguisse fazer mais com menos, né, no sentido de atribuir sentido. Então, por exemplo, ser sóbrio no consumo e ao mesmo tempo ser alegre em relação ao ter pouco, né? Como que isso se torna atraente diante de duas propostas, né? Uma à direita e uma à esquerda, né? À direita, a proposta da imanentização da transcendência, né? Isto é, de atribuir a abundância divina neste mundo aqui, né? No caso da teologia da prosperidade, né? Então, pegar um atributo espiritual da transcendência, a graça, né? E tornar essa graça mundana, né? Por meio da riqueza, né? Então, como tornar atraente a sobriedade diante da aposta na riqueza? Como é o caso que hoje a gente disputa, né, gente? No Brasil, né? Entre, de um lado, o atrativo, né? Não, consuma muito, seja feliz, seja rico, né? Seja próspero, da teologia da prosperidade. Do outro lado, nós, ecologistas, falando de uma maneira desanimadora, né? Não tem mundo para isso, né? Nós vamos acabar com a Terra se a gente continuar assim, tal, jogando balde de água fria, né? Isso à direita. E à esquerda seria, então, a demanda por emancipação material, como no caso, por exemplo, do Fully Automated Luxury Communism, né? Comunismo totalmente automatizado, de luxo, né? A ideia de que não, nós temos que continuar avançando, o aceleracionismo, né? Nós temos que continuar avançando, produzindo abundância material e aí, então, alcançar a emancipação humana plena, né? Nós não podemos nos interromper, vamos lidar com a crise ambiental sem perder de vista que a nossa matriz antropológica é a de superar a necessidade, né? E caminhar em direção à abundância. Então, essa é a pergunta que eles fazem, né? Como é que nós vamos trabalhar com uma sobriedade, com uma austeridade de reconhecer os nossos limites ecológicos, né? Num ambiente que a gente disputa com ideias de direita que defendem a riqueza plena, né? E ideias de esquerda que defendem a abundância plena sem desigualdade, né? Principalmente pensando no caso das classes subalternizadas, né? Nas classes despossuídas, nos pobres do mundo, né? Para concluir, retomemos a frase de Hegel, acima citada: a verdade do espaço é o tempo. Ela condensa todo o significado da filosofia da história que se originou na era axial e cujo fruto mais bem-sucedido no Ocidente foi o cristianismo e sua herança cultural difusa. Não é por acaso que ela reaparece quase literalmente em um documento programático do Papa Francisco, um Papa, não obstante, extremamente sensível à causa espacial por definição da Terra, né? Então, a Terra é espaço, né? Isso aqui é importante destacar. Na exortação Evangelii Gaudium, Francisco estabelece 4 princípios que estariam na base de qualquer possibilidade da paz, justiça e fraternidade. O primeiro é precisamente: o tempo é maior que o espaço. O comentário que segue exorta a paciência e adverte que dar prioridade ao espaço leva-nos a proceder como loucos para resolver tudo no momento presente, para tentar tomar posse de todos os espaços de poder e autoafirmação. É cristalizar os processos e pretender pará-los. Dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços. O tempo ordena os espaços. Então, vamos ver, né? Aqui ele vai adiante, ó. Acho que dá para a gente continuar. Na encíclica Laudato Si, o documento de enorme significado ecopolítico, encontramos outra admoestação, desta vez acerca dos desvios que ameaçam até as mais bem-intencionadas condenações do antropocentrismo.
Com efeito, não se pode propor uma relação com o ambiente, prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus. Seria um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica e um confinamento asfixiante na imanência. Né? Então, aqui volta aquela ideia da imanência como compactação, né? E a ideia, então, de que é só com a transcendência que a gente alcança, então, uma libertação, né? Porque senão nós estaríamos confinados na imanência. É o tempo, né, que comanda essa operação de arrombamento, né, dessa asfixia. A superioridade do tempo é, portanto, que permite que o antropo se liberte da imanência, vista como uma prisão, um confinamento. Apesar de seu admirável esforço para trazer a causa da Terra para o centro das preocupações dos fiéis, a ecologia integral de Francisco respeita o princípio doutrinário absoluto da relação salvífica entre temporalidade e extramundanidade. Uma relação que extrai, parcial, mas decisivamente, a espécie humana da imanência terrena e a distingue do resto da criação. Claro, né? Também não seria exigível do Papa que rompesse com as bases do cristianismo, né? Mas, claro, do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, né, cosmopolítico, a adoção dessa posição de que a imanência é um confinamento, o cosmos é um confinamento, e é só por uma redenção, por uma salvação no extramundo que efetivamente vai nos libertar, né, acaba nos afastando, então, né, do que, né, seria uma proximidade com a Terra e com o cosmos. Né? Convém, portanto, reiterar aqui a preocupação de Latour acerca da contribuição desse privilégio no lateral do tempo, que encontramos nas filosofias da história para a indiferença ou cegueira de nos outros de civilização quanto ao desafio cosmopolítico do antropoceno. Poderá a cegueira desta civilização ser causada em parte pela própria ideia de termos uma filosofia da história? E ele conclui em um tom que diríamos mais desiderativo que constatativo. Tudo parece ter acontecido como se a orientação do tempo fosse tão poderosa que bloqueasse qualquer chance de nos orientarmos no espaço. É essa mudança profunda de um destino baseado na história para uma exploração daquilo que, por uma palavra melhor, poderia ser chamado de geografia, ou antes gaiagrafia, que explica o caráter um tanto obsoleto de qualquer filosofia da história. A historicidade foi absorvida pela espacialidade, como se a filosofia da história tivesse sido subsumida por uma forma estranha de filosofia espacial, acompanhada por uma forma ainda mais estranha de geopolítica, ou antes Gaia política. Interessante é que a gente pensar, né, para simplificar, que é como se o ideologema do progresso, que é um ideologema fundamentalmente temporal, né, ele bloqueasse a pergunta espacial, né? Isto é, tem Terra para a gente chegar nesse ponto do tempo, né? Quer dizer, se a gente perguntar, tem Terra, a gente já está numa dimensão espacial, né? Enquanto que se a gente mergulha na dimensão temporal, de alguma maneira a gente só enxerga essa linha, né? E o espaço todo se submete a esse ciclo, que no caso do cristianismo é o ciclo da salvação no outro mundo, né? A gente tem que respeitar esse mundo como pastores, como jardineiros, né? Tem que respeitar esse mundo como efeito da criação, mas é lá no final do tempo que a gente encontra a salvação. E no caso da mitologia moderna do progresso, né, é por meio da abundância final no estado de progresso total que a gente acompanha a redenção, e isso bloqueia a gente olhar para o espaço, que seria isso que o Chakrabarty chama de história negativa. A hierarquia entre temporalidade e espacialidade estabelecida pela era axial e hipertranscendentalizada pela escatologia cristã, infundida nas filosofias oficiais da história, vai sendo empiricamente contestada pelo fechamento extensivo, imperial e intensivo, extrativista da fronteira terrestre. Não é de se surpreender, portanto, que o antropoceno reencene, em termos cientificamente atualizados, uma experiência compacta da Terra, o cosmos local, a zona crítica, a simbiose generalizada enquanto verdade da vida, e que por isso exija uma virada espacial do pensamento, né? Então é aquilo que está no mundo por vir, né? Ele coloca que, no fundo, a gente, no final do mundo, reencontra o indígena, que supostamente teria sido superado pelo moderno, né? Então aquela experiência compacta que a gente tratava como sufocante, enquanto modernos que buscavam um universo aberto, em detrimento do mundo fechado medieval, né? A experiência compacta retorna na medida em que a Terra se revela não como um infinito aberto, no caso, um infinito aberto para a extração e para o consumo, mas sim como
uma zona compacta, né, uma zona crítica, um cosmos específico que pode ser dizimado, né, por essa atividade capitalística. Né? Então é um pouco essa reviravolta que ele está colocando aqui. A Terra primordial dos povos pré-modernos e extra-axial aparece como uma alternativa inesperada dentro do diferendo planetário proposto por Latour. Quer dizer, é uma alternativa, né? Inesperada. A distinção entre os planetas contemporaneidade terrestre, certamente, aqui, né, estamos muito especificamente no texto do Latour, vamos deixar de fora para a gente terminar. Mencionamos a ação política, a perspectiva sugerida por Günther Anders. Aliás, esse texto está sendo lançado junto com o texto do Günther Anders, né, pela N-1. A N-1 colocou os dois textos juntos para ser vendidos, né? Sugerido por Günther Anders, do Apocalipse sem reino, quer dizer, um apocalipse que não salva no final, né? É só o apocalipse sem o reino. Como o impensável do real, em contraste com a irrealidade perversa do reino sem apocalipse, né? Quer dizer, a gente alcançar o reino sem a catástrofe, né, do capitalismo, e a ficção piedosa do apocalipse com o reino, do cristianismo e seus herdeiros utópicos, não implica uma solução quietista ou fatalista. Ou seja, nós não estamos nem no... nós não estamos nem no reino sem apocalipse do capitalismo, isso é a ideia de que dá para continuar, é só entrar a sustentabilidade, né, o ESG, e etc. e tal, e aí a gente tem um reino, o progresso, sem o apocalipse, ou o contrário, né, um fim pietista, né, quer dizer, depois de uma devastação generalizada, a gente alcança, então, a redenção do cristianismo e das outras perspectivas que surgiram a partir do cristianismo. Nós estamos muito mais perto do apocalipse sem reino do Günther Anders, né? Isso é o Günther Anders. Isso é simplesmente uma catástrofe que não traz redenção alguma, né? O tempo do fim é o tempo do fim do mundo, no sentido espacial e geográfico, que o termo escatom também tem. É o limite da expansão do agenciamento cosmotécnico capitalista. E o fim dos tempos é hoje a crescente degradação das condições ecológicas, ou seja, das condições dadas no espaço terrestre. Um fim interminável. O botão da guerra nuclear total de Anders já foi apertado, no sentido de que a catástrofe não está ainda por vir, mas já começou há várias décadas. Não há mais espera, só o espaço. O Kairos de Paul Tillich, o Jetzeit de Walter Benjamin, não designaria um momento em que o tempo se tornaria espaço, né? O Kairos é aquela ideia do tempo do agora, né? Onde existe uma condensação do tempo tal que né, o tempo... enfim, né? Isso é novela naquele instante, né? E esse tempo é novelado no instante, não seria exatamente o espaço, né? O momento em que o tempo é suspenso, quando a história explode e entramos no espaço por meio da ação, o momento em que lutar pela terra significa, antes de tudo, juntar-se às lutas dos povos sem terra, que foram e ainda são invadidos, dizimados, desapropriados pelos povos sem terra, maiúsculo, né? Então, o povo sem terra, minúsculo, e os povos sem terra, maiúsculo, os humanos de diante de Gaia, o povo da transcendência, nós, os brancos, como tantos povos indígenas das Américas costumam nos chamar. Terminemos, portanto, com as palavras do xamã, líder político e porta-voz dos Yanomami do Brasil, Davi Copenau. O que os brancos chamam de futuro, para nós, é um céu protegido das fumaças de epidemia chauara e amarrado com firmeza acima de nós. Então, o futuro é um espaço que é o espaço do céu. Terminamos. Passei um pouquinho do tempo. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, a gente pode ficar aí mais uns 10 minutos. Se não... Melhorou? Deu para entender? O que acharam? Legal, João. Obrigado por ter estado aqui. Bom, se vocês não estão a fim de falar, também não vou forçar ninguém. Então, obrigado, gente, por ter compartilhado aqui esse teste,
da alternativa. Espero que vocês gostem da plataforma, que possam usá-la, né? Em breve ela terá mais conteúdo, né? Ainda falta efetivamente coisas em que a gente pode navegar. Vocês já estão na comunidade do Transe, então vamos tentar movimentar. Vamos tentar movimentar essa comunidade, né? Beth, tu. Enfim, bom ver vocês. Espero que possamos nos reencontrar em outros momentos aqui na comunidade. Tá? Um abraço para todo mundo, um bom fim de noite e qualquer coisa, estamos aí.